Só para lembrar, hoje, continuando a pregação de semana passada, eu ainda estou falando de princípios bíblicos acerca de um governo correto, ou princípios bíblicos sobre política, política à luz da Escritura. E aí, só para relembrar, aquela ideia de que a pessoa diz assim, eu sou crente, eu não quero me envolver nesse assunto. Então, só para dar um exemplo. Uma mãe chega até o hospital, grávida, e não tem médico lá. Por quê? Por conta de uma má gestão política, governamental. E aí, aquela mãe vê o seu filho falecer. Então aí você me diz, não, eu não ligo para a política. Então, em outras palavras, você diz assim, eu não ligo que crianças estão morrendo. Eu não estou nem aí. Eu me preocupo apenas com o meu próprio umbigo. Por isso que essa ideia não é de maneira nenhuma cristã. A gente precisa, sim, entender à luz da Escritura o que a Bíblia tem para nos dizer em relação ao que existe hoje, em relação, por exemplo, ao nosso governo, o governo do PT. O que eles fazem é correto, é justo, à luz da Escritura? Eu vou tentar mostrar que não. Vamos lá então, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esses dois versículos eu vou falar mais semana que vem. Vou me preocupar mais aqui com o terceiro e quarto versículo. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. E até aí. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, a função do Estado é trazer a espada. Essa é a função do Estado. Mínima. De punir o mal e recompensar o bem. Apenas isso, que é um dos meus princípios que eu vou falar aqui. Um Estado, um bom governo, é aquele que é chamado de Estado mínimo, onde a intervenção dele nas nossas vidas é mínima. Aqui diz o texto que o Estado traz a espada na mão. Mas o nosso governo socialista, que é o PT, ele quer trazer a espada, ele quer trazer o arado, ele quer trazer o livro, ou seja, ele quer tomar conta de tudo. Ele quer nos dar educação, saúde, moradia, não é? Ele promete nos dar tudo isso. Mas a Bíblia não diz que o governo tem que dar tudo isso. E além do mais, ele não está dando nada, porque para dar, primeiro ele roubou de alguém. Para dar para alguém, primeiro ele roubou. Esse é um princípio. Portanto, é isso que eu quero falar hoje, sobre socialismo, escravidão econômica. Socialismo. Obviamente eu vou explicar o que é socialismo e vou tentar mostrar para você que o governo do PT é socialista. Por isso o Brasil está nesse lugar que está hoje. Você consegue pensar em algo pior do que as duas grandes guerras mundiais juntas? Você consegue pensar em algo pior do que todas as catástrofes recentes juntas? Todos os tsunamis, todos os terremotos, os furacões, as enchentes, todas as catástrofes naturais juntas. Você consegue pensar em algo pior? Agora vamos ajuntar tudo isso. As duas grandes guerras mundiais juntas, juntando com todas essas tragédias mundiais, você ainda consegue pensar em algo pior do que tudo isso? Eu consigo. E se chama socialismo. Porque o socialismo matou mais gente do que as duas grandes guerras juntas e do que todas as tragédias naturais recentes. O socialismo matou mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Muitas, obviamente, por perseguir, por ser contra o regime. Mas muitos morreram por pobreza, por conta da política econômica errada desse ideal socialista. Portanto, o que eu quero argumentar hoje é que o maior problema do Brasil nem é a corrupção. E aí você imagina como é problemático, hein? Se a corrupção não é o maior problema. Porque você imagina o tamanho que é o problema da corrupção. E eu quero argumentar hoje que o maior problema do Brasil ainda não é a corrupção. É o socialismo. O que o socialismo faz é mais destruidor ainda. Você quer saber o que é socialismo? Primeiro que o socialismo é o PT. Já começa por aí. Mas você quer saber o que é o socialismo? Eu vou dar alguns princípios aqui bíblicos do que é um governo cristão, do que é uma nação, do que tem que ter numa nação para que uma nação avance. E conforme eu for dando esses princípios corretos e bíblicos,
Você quer saber o que é socialismo? É o oposto desses primeiros princípios que eu vou estar falando aqui. Então, primeiro princípio. Na Bíblia, cada um é punido ou recompensado pelo próprio esforço. Você pode dizer isso? O que é socialismo? O oposto disso. Vejamos quando Deus cria o homem. Em Gênesis 3,19, ele diz o seguinte para o homem: do suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Obviamente, muitas pessoas lembram desse versículo como amaldiçoado, que Deus amaldiçoou o homem e o trabalho é ruim. Não é verdade isso. Porque antes do homem pecar e Deus dar essa sentença para o homem já trabalhava. Jesus Cristo disse o seguinte: o meu pai trabalha até agora. Ora, se trabalho é maldição, então Deus seria o maior de todos os amaldiçoados, porque ele trabalha até agora. Não é isso que o texto significa. Quando ele diz, olha, do suor do seu rosto você vai comer o seu pão, é que antes não teria suor. Antes do pecado teria trabalho, mas não teria o suor, não teria o cansaço, não teria os ossos do ofício, mas o trabalho sempre existiu. Entretanto, o princípio aqui sempre é verdadeiro. É do suor do meu rosto que eu vou comer. Não é do suor do rosto do vizinho, nem do bolsa bandido, família, não sei o que lá mais. É do meu. É óbvio que o bolsa e essas bolsas que existem aí, não é do governo. Ah, eu estou sendo sustentado pelo governo. Ninguém é sustentado pelo governo. Ninguém é sustentado pelo governo porque o governo tem nada que primeiro ele não tomou de mim e de você. Esse é um princípio bíblico que também está escrito no Salmo 37, versículo 25. Do trabalho das tuas mãos comerás. É do meu trabalho que eu quero comer. Gálatas 6,5 diz que cada um vai carregar o próprio fardo. Segundo Tessalonicenses 3,10 diz que quem não quer trabalhar, não coma. Segundo Coríntios 5,10 diz que quando Jesus voltar, ele vai instituir o seu trono. E diz o texto que todos os homens serão julgados e receberão segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do seu corpo. Daí, você já consegue responder, por exemplo, algumas perguntas. Talvez você viu lá no Rei do Gado, né? O povo sem terra, parece tudo gente boa, né? Aquele povo trabalhador. Sabe o que é um movimento sem terra? O cara não trabalhou e quer terra. Ele não trabalhou, mas ele quer invadir a terra dos outros. Simplesmente porque ele diz, eu sou pobre e por ser pobre eu tenho direito. Não é isso que diz a Escritura. Tem direito aquele que trabalhou. Aquele que trabalhou tem direito. Daí também vocês entendem porque é injusta as cotas raciais nas faculdades. Não é mais pelo suor do meu rosto que eu entro na faculdade. É pela cor da minha pele. Isso produz inúmeros problemas. Traz racismo. Sim, porque um homem, ele se forma, um negro, aí agora a gente vai ficar perguntando, e é esse aí? Esse entrou porque ele é bom? Ou é por conta da cor da pele dele? Então é isso que o Brasil está fazendo, é isso que o governo faz. Trazendo mais divisão ainda, com esses assistencialismos horríveis. Essa é a ótica cristã. Para gerar um cidadão que vai ser produtivo para o país e vai trazer riqueza para a nação. Não é a ideia de sair na plaquinha aí, no protesto, dizendo assim, ó, queremos mais moradia, queremos mais educação. Sabe o que você está dizendo? Quando você sai com essa plaquinha? O que você está dizendo é o seguinte, queremos mais do Estado nas nossas vidas. E para o Estado te dar mais moradia, te dar mais educação, para ele prover isso, ele precisa de mais imposto. Então, quando você pede lá que o Estado me dê isso, você está dizendo isso, queremos mais impostos. Queremos que o Estado cobre mais da gente. Portanto, a placa de protesto deveria ser outra. Não é, quero mais do Estado na minha vida. O que eu quero é, para de me roubar, devolve o meu dinheiro que a gente investe em educação, que a gente dá para vocês, para dar educação, e vocês devolvem para nós um lixo de educação. Me dá o meu dinheiro que a gente dá para vocês, ou melhor, que vocês roubam da gente, nos prometendo dar lazer. Experimenta ir ali no parque ecológico para você ver. Banheiro é a coisa mais linda. O piso da quadra de futebol, meu amigo, você cair ali, rapaz, você fica sem até seu crânio. E o lago, aquela coisa linda, peixe morto boiando. Devolve o meu dinheiro, e aí eu mesmo vou procurar educação. Devolve o nosso dinheiro que a gente já paga. E a gente vai procurar saúde, porque a saúde que eles dão para a gente é nada. Para de nos roubar. Se o governo parasse de nos roubar, de arrancar o nosso dinheiro e distribuir de maneira muito errada, uma distribuição muito ruim, você pode ter certeza,
muito mais pobres teriam casa. O governo está dizendo que ele vai dar. Você pode ter certeza, se o governo cobrasse menos impostos e roubasse muito menos a gente, muito mais pobres teriam uma educação muito melhor, uma saúde muito melhor e casa muito melhor. Muito melhor. Eu sei que você me ouve isso, talvez, você, ainda mais a maioria aqui, que estudou em escola pública, de esquerda, escolas que têm a mentalidade desse socialismo, que ensinam isso pra gente, que o governo é um Deus que vai dar tudo pra gente. De onde está isso na Bíblia? Que é o governo que tem que dar tudo para nós. De onde que está isso na Bíblia? O que está na Bíblia é que do suor do meu rosto. Nós temos direito a moradia, educação, não sei o quê. Eu tenho direito de levantar e trabalhar duro e comprar com o meu suor. Aí você me ouve dizendo isso e você fala, pastor, será que isso dá certo? O governo não mais provê educação para a gente vai ficar sem saúde? Meu irmão, você já não tem saúde. Você tem? Você tem? Será que isso vai dar certo? Só a gente comparar os Estados Unidos com Cuba, por exemplo. Estados Unidos, o ideal americano, óbvio que está sendo distorcido a cada dia por Barack Obama, um socialista de carteirinha. O ideal americano é seja livre e procure o seu lugar ao sol. Seja livre. O ideal cubano é outro, que é um ideal socialista ao extremo, que se torna comunismo. Cuba diz assim, não, nós vamos dar tudo para vocês, o Estado. Nós, o Estado, somos dono de tudo e nós vamos dar para vocês tudo que vocês quiserem. Sabe o que é engraçado? Nos Estados Unidos, a gente tem uma empregada chegando de Corolla para trabalhar. E em Cuba, a gente vê um médico de fusquinha. Qual lugar é melhor? Onde o governo nos dá tudo? Só de mentirinha, porque no final não dá nada? Porque o socialismo ele promete isso, ele promete trazer igualdade. A única igualdade que o socialismo dá é pobreza para todo mundo. É isso que faz um governo socialista como o PT. Como nós estamos muito bem vendo agora na prática. O problema é que o brasileiro, ele nem sabe disso. Ele nem aprendeu isso. Ele aprendeu a vida inteira ir protestar contra o político. Mas não contra o Estado. O político corrupto ele quer que saia. Mas ele quer que entre outro político e ele quer continuar sendo escravo desses outros partidos políticos. Ao invés de falar, deixa eu ser livre. Deixa a gente se virar. Porque historicamente, quem proveu a educação e todas as outras coisas sempre foi a sociedade. Igrejas abriram universidades. O Estado, quase tudo que ele tenta produzir para nós é horrível. Um homem disse o seguinte, se o Estado, o governo federal, fosse administrar o deserto do Saara, em 5 anos ia faltar areia. O governo não está aqui para isso. Aqui o texto de Romanos 13 diz que o governo está aqui para trazer espada na mão, para proteger a gente. Só isso. Não para produzir alguma coisa. Não para produzir cultura. Quando ele quer produzir cultura, com o nosso dinheiro, ele rouba o nosso dinheiro, aí investe em porta dos fundos. Você conhece. Negócio imundo. Aí o governo tira o nosso dinheiro e investe lá. É isso que o governo faz. Mas o brasileiro nasceu assim. Ele nem sabe que ele é preso. É como um passarinho que nasceu numa gaiola. Ele olha para aquela grade e ele olha aquela ração que é colocada todo dia para ele. Sabe o que ele diz? Eu estou protegido aqui, tenho comida todo dia. É isso que eu tenho. Sabe por quê? Ele não sabe o privilégio que é voar. Ele não sabe o que é ir para a natureza. Ele nasceu ali. Ele nem intenciona sair dali. Quando ele vai fazer um protesto, sabe qual é o protesto dele? Queremos uma gaiola um pouco melhor. Queremos um pouquinho mais de ração. É isso que o brasileiro protesta. Queremos mais educação, mais do Estado, provendo de maneira porca para a gente todos os serviços públicos. Ao invés de falar que era uma gaiola maior ou melhor, por que a gente não pede outra coisa? Por que a gente não pede o seguinte? Pede não, vamos à luta para dizer, eu não quero mais gaiola, eu quero é ser livre. Eu quero que a gente escolha os nossos caminhos. Porque a educação, por exemplo, você não pode escolher. Imagina você, o governo olha para você e diz assim, olha, você vai tomar Coca-Cola, eu escolho por você. Esse é o produto, a vida inteira. A educação pública é assim.
O governo escolheu, o MEC escolheu o que nós vamos aprender. E aí a gente aprende um monte de mentira lá. Um monte de mentira. Em relação à Revolução Francesa, em relação a Karl Marx, em relação ao socialismo. Um monte de mentira. Vou te citar uma mentira hoje aqui. E a gente não tem a oportunidade da gente escolher. Não tem. Porque somos escravizados. E as pessoas nem percebem isso. Nem percebem. Segundo princípio. Segundo, na Bíblia o Estado é mínimo. Você pode dizer isso? Na Bíblia. Qual é a função do Estado aqui em Romanos 13? O Estado traz a espada. Quando eu me converti, e eu estava estudando isso, e eu caí aqui em Romanos 13. É claro que tem um período, uma parte aqui considerável falando do assunto. Mas ainda assim eu achava que era tão pouco. Tão pouco para falar sobre governo. 7 versículos aqui, basicamente. E eu ficava pensando, puxa, por que Paulo falou tão pouco? Porque essa mesma é a função do Estado, pouca. Estado mínimo. Servindo, como ele diz aqui, o Estado traz a espada. Mas um governo socialista, como é o do PT, o da Dilma, do Lula, ele não quer apenas ser um regulador, aplicar a lei, proteger a gente. Não, não, não. Ele quer tomar conta de tudo. Da educação, da cultura, do lazer, da saúde. E aí cuida tudo daquela bela maneira que a gente já sabe. Porca e horrível. Eu sei que aí você vê na televisão, né, um artista sonhando assim, eu sonho com uma educação pública de qualidade. O meu sonho mesmo é que acabe a educação pública. Esse é o meu sonho. Pastor, e os pobres? É um mito que a educação pública ajuda os pobres. Só os escraviza naquela gaiolinha de uma educação horrível que os impede de competir no emprego mais digno. É só isso que a educação pública faz. Em Israel, quando Canaã foi conquistada pelo povo de Israel, primeiro, diz o texto que toda a nação lutou pela terra. Não teve lá uma meia dúzia lá que só recebeu a terra, sem lutar. Tanto que uma parte da tribo queria uma terra do lado de lá do Rio Jordão. Aí, olha, tiveram que fazer um pacto. Tudo bem, você vai poder ter essa terra aí. Mas primeiro você vai ter que lutar com a gente lá, porque não vai ter terra sem luta. Não pode. Vai ter que lutar primeiro. Vai ter que lutar. Eles lutaram e conquistaram a terra. Deus então distribui a terra para todo mundo, haja visto que todo mundo lutou por ela. Aí olha que coisa interessante. Cada um tinha um pedaço de terra. Quem produzia não era o Estado. Quem produzia era o povo. O povo era dono. O povo é que produzia. E aí o povo pagava 10% de imposto. Bem menos no nosso país, que dá mais ou menos em média 44%. Dizem que quando a gente era colônia de Portugal, pagávamos só 20%. Agora somos reféns do nosso próprio governo. Pagamos muito mais. Era melhor então ser escravo de Portugal, hein? Esse é o nosso país. O povo produzia. O povo, a sociedade produzia. O Estado estava para proteger essa produção do povo. O governo, ele fiscaliza a empresa. Para uma empresa, por exemplo, não jogar lixo no rio, porque o rio é público. A empresa não. A empresa é privada. Agora, o governo, ele entra lá na empresa, estabelece salário do povo. E muitas vezes faz isso dominando com empréstimos. E aí, então, ele acaba sendo dono do negócio. Lembra disso? Em relação ao Estado, menos é mais. Em se falando do governo, menos é mais. Quando menos intervenção estatal, mais próspero é um país. Um governo deve punir a empresa que não entrega um produto. Mas o governo não tem que ir lá e regular o preço do produto. A gente vai regular. Nós somos livres para decidir. Nós temos que ser livres. Nós não sabemos escolher, afinal de contas, meu Deus. O governo tem que escolher para a gente? Como que o governo domina? Por exemplo, quando ele sobe o imposto drasticamente de um produto, vou pedir, não converse, criança, por favor. Quando o governo vai lá da noite para o dia e sobe um produto, ele está dominando aquela empresa. Como, por exemplo, subiu aí o preço da cachaça e do vinho. Para nós, eu acho que não vai fazer falta, né? Aí eu estava vendo lá uma marca de vinho, lá um tipo de vinho que subiu 30%. 30%. Imagina que você é dono dessa fábrica. Você está ali, você é dono da fábrica. De repente,
Você comprou um monte de maquinário para expandir os seus negócios. Da noite para o dia, o governo vem e avisa, ó, você vai ter que subir o valor do seu produto aí, porque eu estou subindo ele. Essa empresa pode falir. É por isso que muitas empresas do exterior têm medo de investir no nosso país. Porque eles não sabem o que esse governo vai fazer. Aí o cara vem e investe um monte de dinheiro aqui, esse governo vai lá dar um dia, a Dilma acorda doida lá, acorda. Porque quando eu podia, ele não podia. Né? Lembra dela? Ela acorda meio doida lá, aumenta a taxação, pronto. Pode quebrar a empresa. E é isso que o governo brasileiro faz, o PT faz constantemente. Terceiro princípio bíblico. Na Bíblia, a ajuda não pode ser compulsória e nem com o dinheiro dos outros. Você pode dizer isso? O socialismo, ele quer diminuir o abismo entre ricos e pobres. E como ele faz isso? Roubando do rico e dando para o pobre. É um Robin Hood. É assim que ele faz. Lembra disso? O governo, isso aqui é o princípio bíblico. O oposto disso aqui é o socialismo, é o PT, é a Dilma, é o Lula. É isso aqui. O oposto disso aqui. Algumas pessoas citam esse texto aqui, olha, de Atos 2, para dizer que Jesus era socialista. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui é o relato da igreja primitiva. E eles diziam, tá vendo? Isso aí é uma prova de que Jesus era socialista. Meu amigo, citar isso aqui para dizer que Jesus é socialista é a mesma coisa que vestir uma camisa do Palmeiras e falar que você é corintiano. É o oposto. Isso aqui é o oposto do que é o socialismo. Como assim? Porque, em primeiro lugar, o socialismo, ele obriga as pessoas a serem generosas. Como foi Lenin na União Soviética. Em 25 de outubro de 1917, Lenin dá um golpe de Estado, toma o poder e expropria toda a terra dos fazendeiros. Ele rouba a terra dos fazendeiros e distribui para os pobres. Veja, ser generoso com o dinheiro dos outros, aí é fácil. É isso que acontece num governo socialista, como também a Dilma faz. Como o PT também faz. Ele arranca o nosso dinheiro por meio dos impostos e aí distribui para um monte de pessoa. Nem sabendo se aquela pessoa trabalha, se é digna ou não. Mas com certeza vai ser voto garantido na próxima eleição para eles. É assim que eles fazem. Aqui não. Aqui os apóstolos não arrancaram. Os apóstolos eram os líderes ali. Eles não foram lá e obrigaram o povo a vender a propriedade. Foram os próprios homens que espontaneamente venderam as suas propriedades e deram para aqueles que tinham necessidade. Foi espontâneo. Espontâneo. De vez em quando eu vejo a Dilma dizendo assim, né? Estamos dando casa para não sei quem. Tá dando nada não. Ela tá dando? Ela rouba o nosso dinheiro e aí diz que tá dando. O socialismo é a industrialização da generosidade. Tenta industrializar a generosidade. A generosidade não funciona quando é o governo que é o grande Deus da generosidade. A generosidade só funciona de um jeito: espontânea e artesanalmente. Espontânea e artesanalmente. Ou seja, a gente aqui, a gente olhando ali, vendo, e a gente suprindo aquela necessidade. É assim que funciona. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? O governo o PT que se diz tão generoso com o dinheiro dos outros, eu raramente ouço história de político falar que doou do seu próprio bolso. A gente ouve mais história de político acusado de roubar dinheiro nosso para comprar casa na praia, para sair no avião com garota de programa e por aí vai. Mas sabe o que é engraçado? Eu ouço muitos da iniciativa privada doando. Gente ímpia. Bill Gates, Warren Buffett. A fortuna deles é avaliada em bilhões. Warren Buffett, se eu não me engano, não sei se é 1% apenas que ele disse que vai deixar para os filhos dele. O resto, tudo vai ficar para doação. Eu não confio muito quando o governo diz que vai ser generoso. Não confio. E geralmente dá zica. Porque quando a gente é generoso artesanalmente, a gente sabe quem precisa. Mas isso eu vou falar mais semana que vem. Quarto princípio bíblico. A Bíblia protege a propriedade privada. Você pode dizer isso? Pastor, o que é socialismo? O oposto disso. Em seu manifesto comunista, Karl Marx, um dos grandes idealizadores do comunismo, ele junto com
Engels. O Manifesto Comunista, Karl Marx diz o seguinte: se eu posso resumir em uma frase o que significa o socialismo, e ele diz assim: a abolição da propriedade privada. Acabar com a propriedade privada, ou seja, acabar com as empresas. Não apenas isso também, né? Até a sua casa deixa de ser sua. Acabar. Rousseau, um filósofo que veio antes, dizia a mesma coisa. Que a raiz dos males da sociedade é a propriedade privada. Propriedade privada é uma praga, dizia Rousseau e Karl Marx. A Bíblia diz o oposto. Por exemplo, em Deuteronômio, se diz assim: maldito aquele que remover os marcos antigos. Pastor, o que é isso? Hoje a gente marca o nosso terreno com muro, com cerca. Então vejamos, imagina que você está lá, você tem um terreno e do seu vizinho tem um terreno. E aí você não tinha muro ainda. Você pega a cerca dele, que está na divisória ali do seu terreno, e você avança para dentro do terreno dele, para expandir o seu. Isso é pecado. Por quê? Porque Deus protege a propriedade privada individual de cada um. O governo socialista não é assim. Como Lenin. Lenin entrou e roubou a terra. O MST, que é apoiado pelo PT, que é financiado pelo PT, ele rouba todo mundo e o PT está lá dizendo: isso aí é reforma agrária. É o que eles chamam, né, de reforma agrária. A Bíblia chama de roubo. A Bíblia chama de crime. Crime. Mas no governo apoia. O socialismo, ele promete distribuir melhor os bens. Não é o que a Dilma faz? Não é o que o PT está tentando fazer? Distribuir melhor os bens. Sabe o que o socialismo diz? Sabe o que o PT diz? Tem ali muitas pessoas passando necessidade e poucos com muito. Obviamente está se referindo aos grandes empresários. Tem poucos homens com muito. Então o que eles fazem? Então eles arrancam e pegam tudo para si mesmo. E aí veja, antes nós tínhamos poucos que exploravam. Agora nós temos um só, que é o governo. Como Lenin fez. Lenin na União Soviética fez isso. Tinha lá alguns empresários explorando todo mundo. Agora tem um só explorando. Agora é Lenin. E no Brasil é a mesma coisa. O PT prometeu também distribuir melhor a renda, não é? Arrancando da gente e dando de mão beijada para os outros. Realmente o PT tem distribuído renda. Entre o Lula, o filho dele. Porque o Lula comprou esses dias aí um apartamento triplex. Triplex, ou seja, 3 andares no Guarujá. Os únicos que são beneficiados com essa distribuição de renda são os camaradas do PT. Nenhum deles está desempregado. Está todo mundo recebendo aí, um monte deles amontoado no governo, recebendo nosso dinheiro. Um monte de gente em crise, eles não. Porque está sendo feita uma distribuição de renda muito grande para eles mesmos. O Zé Dirceu, uma casona que ele tem aqui em São Paulo, uma mansão. Essa é a única distribuição de renda que o governo socialista faz, entre ele mesmo. O povo continua vivendo mais pobre e mais miserável. A mentira do socialismo é que ele é um governo para os pobres. É a maior mentira. O socialismo é um governo para uma meia dúzia de ricos, para a Odebrecht e para algumas empresas que são associadas com ele, que depois financiam a campanha deles. Esse é o governo socialista. Deixa eu dar 2 definições com base nisso aqui, no que é o socialismo também. Primeiro, o socialismo prega a igualdade, mas por meio do controle do Estado. Você pode dizer isso? O socialismo, ele quer acabar com o abismo entre rico e pobre. Óbvio, todo mundo quer isso. Quer diminuir isso, pelo menos. Mas como que ele vai fazer isso? Então, ele toma conta de tudo. E aí ele promete dizendo o seguinte: nós vamos cuidar. Porque os homens não sabem se virar sozinhos, deixa que a gente, nós, o Estado, essa agência perfeita da boa moral, onde não há corrupção, a gente vai cuidar disso. E aí a gente vê esses escândalos aí da Petrobras, o governo cuidando da nossa Petrobras, né? A gente vê o que dá aí. A essência do socialismo não é igualdade, e sim controle de Estado. A propaganda é de igualdade, mas isso vai acontecer ao preço do controle maciço do Estado. Quer distribuir renda? Temos que distribuir renda, mas quem vai distribuir? Aí o governo fala: eu vou fazer. E aí centraliza o poder. E lembra disso. Poder absoluto corrompe
absolutamente. Quanto mais poder alguém tem, mais corrupto ele se torna. É por isso que os governos socialistas naufragaram. As nações afundaram. Coreia do Norte, por exemplo, a pobreza era tão grande que tem relatos de canibalismo. Ou seja, a fome era tanta que um homem começou a comer outro homem. Esses são os países socialistas. Mas veja, quando a gente fala aqui de controle de Estado, tem duas maneiras de fazer isso no socialismo. Quando, por exemplo, acontece como foi na União Soviética. O Estado era dono de toda a terra. O Estado era o dono da fábrica que produzia o sapato, por exemplo. E aí, como diziam alguns, se o sapato entra no seu pé, não foi feito por um governo socialista. Porque geralmente o que o governo faz não presta. E aí então é assim, essa é uma maneira, isso é chamado de comunismo, que é o estágio final do socialismo. Nas palavras dos próprios discípulos de Karl Marx e dele também. Comunismo é o estágio final, onde o governo é dono de tudo, literalmente. Mas tem uma maneira de o governo controlar. Como assim? O governo não é o dono da fábrica, mas se ele regula, no mínimo detalhe, como a fábrica vai funcionar, ele acaba sendo dono também. É o que o PT tenta fazer. Por exemplo, no site Brasil Escola, no site do governo, obviamente, para definir o que é socialismo, olha a definição de socialismo lá. Socialismo é onde os meios de produção são de propriedade da sociedade, mas gerenciada pelo Estado. Isso aqui é uma frase muito bonitinha, mas para enganar a gente. Olha o que ele está dizendo. Os meios de produção no socialismo, eles são da sociedade, mas quem gerencia é o Estado. Ora, então quem manda é o Estado. Então, se quem manda, se quem gerencia o Estado, quem é o dono é ele. É isso que o governo brasileiro faz. Parece que a gente é dono das coisas, mas não é ele que é o dono. Por exemplo, eu falo para o William, essa cadeira aqui é sua. Mas eu vou regular, vou gerenciar como é que você vai usar ela. Aí o William pega a cadeira, ele levanta a cadeira para ir para lá. Eu falo, não pode. Aí o William coloca a cadeira na cabeça, eu falo, não pode. O William quer sentar com mais pessoas na cadeira, eu falo, também não pode. Então, peraí, quem que é o dono? É isso que o governo socialista, o PT, faz. E por isso, quando ele interfere, gera pobreza. É isso que acontece no nosso país. Segunda definição do que é um governo socialismo, é o seguinte, é que ele prega o nivelamento de salário. Você pode dizer isso? Ele prega o nivelamento. Ele quer, a cada dia, diminuir a desigualdade. E ele quer, então, que todo mundo ganhe igual, como acontece em Cuba. Médico ganha igual a um pedreiro. Lembra disso. Se fosse o pedreiro ganhar igual ao médico, estava ótimo. Mas não. A única coisa que o socialismo produz é pobreza para todo mundo. Ele nivela por baixo. Ele joga todo mundo para baixo. É isso que ele faz. Em Cuba é assim, há um nivelamento. Na marra. A gente sabe disso, não é? Os médicos cubanos vêm para cá, recebem uma mixaria, o resto vai tudo para o governo. E aí o governo faz a distribuição. No Brasil também acontece isso. Como? O governo cobra impostos exorbitantes da gente e depois arranca da gente e dá em Bolsa Família, Bolsa Bandido. Sim, se eu dou um tiro na sua cabeça e eu mato você e você por aquele momento não está contribuindo com o INSS, eu mato você, eu vou para a cadeia, a minha esposa ganha um Bolsa Bandido, um dinheiro e a sua esposa não vai ganhar nada. Esse é o país que a gente vive. Esse é o governo PT. Assim que ele faz. Então veja, você ganha 5 mil reais, mas o governo arranca 44% para dar de mão beijada para os outros, de certa maneira ele nivelou o seu salário também. É isso que o governo socialista faz. No governo socialista, a classe média é o burguês opressor. É claro que a classe média geralmente está mais associada com o dono de algum comércio, mas olha, quase todo mundo aqui nesse sentido seria classe média, porque todos vocês aqui pagam imposto para arrebentar. Então, na ideia socialista, a classe média é criminosa, que explora os outros. Todo homem que prosperou é criminoso. Todo pobre é vítima. Todo. O que não é verdade. Há criminosos dos dois lados. Dos dois lados. Isso é tão verdade que na União Soviética, a burguesia, a classe média, era literalmente morta. Nosso país não está muito diferente disso, não. Não está muito diferente. A classe média, você pode ouvir discursos de aparentados políticos da Dilma falando com muito ódio da classe média, xingando os coxinha. Isso é classe média, o coxinha. Aí, o governo faz o seguinte,
Tem que arrancar do explorador e dar para a vítima. Tem que arrancar daquele que tem mais e dar para aquele que tem menos. O socialismo, em resumo, é um Robin Hood. É um Robin Hood, como Lenin fez. Arrancou do rico e deu para o pobre. Como o PT faz. Arranca do nosso dinheiro por meio do imposto. Por meio do imposto. O socialismo, ele faz um crime se tornar legal. Como assim? Por exemplo, matar é crime. Mas, se a gente tiver algum motivo por detrás, quem sabe? Como assim? Nós ficamos sabendo aqui de um caso em Aparecida, onde a mulher mandou matar o próprio marido, né? O amante foi contratar o rapaz para matar o cara. O amante foi contratar um cara do PCC. Chegando lá, o cara do PCC perguntou, e aí, mas como é que ele é? E aí então o cara falou, o cara é pedófilo. Porque na ótica porque o bandido tem uma moral, ele não pode matar qualquer um. Ele tem uma moral. E aí o bandido falou, se ele é pedófilo, então tudo bem. Aí na consciência doentia dele é o seguinte, então eu posso receber esse dinheiro aqui porque eu estou fazendo um bem para a sociedade, estou matando um pedófilo. A ideia dele. Aí então podia matar. E não era pedófilo. Roubar é crime. Mas se primeiro se passa a ideologia de que todo aquele que prosperou um pouquinho é criminoso, e aí inclui muitos de vocês aqui, vocês são todos criminosos, coxinhas, burgueses. Se você é um explorador, roubar de você não tem crime. Quer ver que talvez você já pensou, você já foi muito e muito socialista? Você já entrou num mercado quando você era criança e falou, vou roubar esse chocolate aqui porque, afinal de contas, olha o tanto que ele tem. Socialista. Você nem sabe se ele ganhou de maneira honesta ou não. Mas não, ele tem demais. Ele tem demais. Isso, você não tem noção quanto que isso é terrível. Eu vou falar mais disso semana que vem, mas deixa eu dar uma palhinha. Lá no Rio de Janeiro, um menino, isso aqui é eufemismo para bandido. Um bandido, um garoto, ele esfaqueou um médico para roubar a bicicleta. Esfaqueou. Com tiro já é cruel, mas com faca. Você sabe o que uma dessas pessoas de esquerda, isso que é ser esquerda, é ser socialista. Ser de esquerda é isso, acreditar numa intervenção estatal maciça. Você sabe o que uma pessoa falou? Que esse garoto é uma vítima. Claro, ele é pobre porque ele é uma vítima. Ele é uma vítima. E aí então, tá vendo? É por isso que é difícil prender gente no nosso país. Porque os pobres, todos eles são vítima. Óbvio que isso é uma mentira. Se isso fosse verdade, se as pessoas só roubam porque são pobres, nenhum político roubaria. Porque eles ganham lá 100 mil reais e ainda roubam. Mas nessa cultura gera corrupção, gera um amontoado de pessoas que ao invés de querer ganhar pelo suor do seu rosto, está querendo mamar na teta de alguém. Porque ele é injustiçado, porque eu sou o oprimido. Tadinho de mim, ninguém me ajuda. Oh, ninguém me vê. Senhor, onde tu está? E aí até Deus é culpado. Até Deus não dá tudo para ele. Porque é a cultura que a gente foi ensinada. Ele fez tudo errado a vida inteira. A vida inteira não estudou, não trabalhou, não ralou, xingou o patrão. Aí depois ninguém ajuda ele é oprimido. E até Deus não ajudou ele. Essa é a cultura de país que a gente vive. Portanto, deixa eu dar um princípio básico aqui do que eu quero reafirmar hoje. Não é o controle do Estado que diminui a desigualdade, mas o mercado livre. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Não é controle do Estado que diminui a desigualdade, mas o mercado livre. O capitalismo, ele também quer diminuir o abismo entre pobres e ricos. Apesar de você ouvir da ideologia mentirosa da esquerda que não é isso. Mas o objetivo do capitalismo é também diminuir o abismo entre ricos e pobres. A diferença está em como isso vai acontecer. O socialismo diz que isso vai acontecer com o governo controlando tudo e arrancando do rico e dando para o pobre. O capitalismo diz que a desigualdade vai diminuir por meio da concorrência, do mercado livre. Concorrência é que produz igualdade e não tirar de um e dar para o outro. Deus não tem problema com concorrência. Ele estimula. Olha lá, Romanos 11:11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Sabe qual é a ideia aqui? Jesus Cristo veio para os judeus, mas os judeus não queriam. Então Jesus falou o quê? Como por meio dos apóstolos. Vocês não querem? Eu vou para os gentios então. Aí Deus disse o quê? Eu fiz isso para
estimular a competição neles para ver se mexe com o brilho judeu e ver se eles se convertem também. Porque eles vão ver ali os gentios tendo a bênção de Deus, e aí os judeus vão falar, pô, nós também quer. Competição. Deus não tem problema com competição. Por que a gente tem tanto problema com competição? Deus não tem problema. Saul foi incompetente. Perdeu seu reino. Davi reinou no lugar dele. Esaú não cuidou do que ele tinha ganho de Deus. Perdeu também. Perdeu. É por isso que eu vou te dar um exemplo de como que o mercado livre produz mais igualdade do que você imagina. Não é o governo que vai produzir. Um exemplo. Nós temos um mercado aqui na nossa cidade. Só um supermercado. Obviamente, se você tem um só supermercado, você vai ter produtos ruins. A regra é essa. Produtos ruins, preço caro e um homem muito rico. Por quê? Porque você vai chegar lá para comprar uma carne. Você é mal atendido. O preço é caro, você vai reclamar de que jeito? Ele vai responder para você assim, ó. Ô, amigão, se vira então. Você não tem outro lugar para comprar. Você é obrigado a comprar de mim. Então, o monopólio traz desigualdade. Como que o governo resolve esse problema? O governo socialista ele faz o seguinte. Já sei, vou cobrar imposto para arrebentar e vou arrancar desse rico e vou dar para o pobre. O problema é que geralmente isso não funciona. Geralmente não. A regra é que não funciona. Os estados socialistas estão aí para nos mostrar que não funciona. O capitalismo diz de outra maneira, mercado livre. Vamos propiciar que haja concorrência. Um estímulo para o empreendedorismo, para que as pessoas abram a empresa. E aí então veja, tem um mercado ali, a gente abre um outro, e abre um outro, e abre um outro. Qual que é a primeira coisa que começa a acontecer? Os preços caem, é óbvio. Lembra quando começou a Lan House? Lembra? Eu estou falando porque meu tio tinha uma Lan House. Nossa, vamos ganhar dinheiro, Lan House, e o cara põe caro pra caramba, internet, não sei o quê. E aí o vizinho abriu também, aí o outro também abriu também, o outro abriu também, o outro abriu também. O preço foi lá embaixo. A concorrência faz isso. Segunda coisa é que a concorrência faz com que a produtividade melhore. Porque agora, se eu for comprar carne ali e ela for ruim, eu não compro mais ali, eu compro no outro. Então gera uma produção muito mais de qualidade. Terceiro, o cara começa a ficar, se começa a ter muita empresa, começa a também faltar funcionário. E aí o funcionário deixa de ser explorado. Esse é o jeito dos trabalhadores deixarem de ser explorados. Com mais e mais concorrência. Com mais e mais abertura de empresas a cada dia. Mas no nosso país isso é difícil. O irmão aqui é professor de educação física, foi tentar abrir uma empresa, uma escola, 60 mil reais só de taxa para o governo. Tá vendo? Desestimula a abertura de empresa. Agora, lá nos Estados Unidos, um Bill Gates, um Steve Jobs, começa a empresa assim, na garagem dele, sem muita burocracia. Aqui no Brasil, você precisa de meses para abrir, depois mais meses para fechar, paga uma nota para abrir, uma nota para fechar. Obviamente, desestimula a abertura de empresas. E, por isso, pobreza. Pobreza a cada dia. A concorrência é que diminui a exploração. Vou te dar só um exemplo. A Petrobras, né? Todo mundo acha que a Petrobras é nossa. Não é nossa. É do governo. 37% das ações são do governo, por isso o governo toma conta dela. Você já não parou para pensar o seguinte? Engraçado que no Brasil, mesmo com todos esses escândalos da Petrobras, mais de 60% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras. Por quê? Só tem uma explicação, obviamente. Porque foram ensinados de maneira errada na escola. Eu lembro quando era garoto. O presidente falou que ia privatizar. Eu falei, o quê? Estão vendendo que é nosso? Meu Deus! Então tá bom. Vamos dizer que vamos pensar que é nossa mesmo a Petrobras? O governo falou, se nós não tomar conta, os pobres vão ser prejudicados. Essa é mentira. Porque, veja, a Petrobras é nossa, né? No Brasil, há autonomia de petróleo. Como é que você me explica que o Brasil, sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo, há muitos momentos onde na Argentina, o Brasil vende petróleo para a Argentina e lá é mais barato que aqui. Como é que você me explica isso? Vou te explicar. Falta de concorrência. Porque o cara vai lá com a sua refinaria, ele chega lá e fala, eu quero comprar petróleo. E aí o governo fala o quê? A Petrobras fala o quê? Falei, esse é o preço, mas está muito caro. Pô, irmão, então você vai ficar sem, só eu que vendo. Só eu que vendo aqui nesse país. Porque em 1997,
saiu uma lei para quebrar o monopólio. Mas na prática, continua a Petrobras sendo a única que explora petróleo no nosso país. Então, na prática, continua tendo monopólio. Agora, por isso que aqui é mais caro, mesmo aqui tendo petróleo em abundância. Lá na Argentina, o Brasil, a Petrobras chega para vender. E aí sabe o que o governo argentino fala? Não vou aceitar pagar isso. Você vai comprar sim. Aí o governo argentino fala, você está louco? Eu vou comprar dos muçulmanos lá, porque tem concorrência. Mas a gente é enganado todo santo dia. Não é o governo. Não é. É o talento e o esforço individual que diminuem as desigualdades. Vou te dar um exemplo meu. Nós tínhamos um restaurante. Nós não éramos crentes. Nós não estávamos nem aí para as pessoas. Nós só preocupávamos com o lucro. Só isso. Só isso. Aí nós tínhamos um pizzaiolo. Do nosso lado, colado com o nosso restaurante, tinha outro restaurante. Na avenida onde nós tínhamos restaurante, tinha mais um monte de restaurantes. O nosso pizzaiolo era muito bom. Não apenas fazia bem pizza, também era um ótimo funcionário. Chegava no horário, se dava bem com todo mundo. Um dia lá eu perdi a paciência com ele e fui falar com meu pai, porque eu ajudava a tomar conta de um restaurante. Fui falar com meu pai, falei, pai, não sei o quê. Meu pai olhou para mim e falou, rapaz, toma cuidado, trata bem do pizzaiolo. Falei, mas peraí, pai, quem que é o dono desse negócio aqui? É nós ou é ele? Falei, é nós, mas você sabe fazer pizza? Você sabe fazer pizza que nem ele? Aí eu lembro na época, a gente pagava, um monte de gente que era concursado, policial, não ganhava nem perto do que ele ganhava. E ainda assim a gente também dava casa para ele morar. Por que a gente pagava bem para ele? Por que a gente não explorava ele? Porque a gente era bom. Porque a gente amava o ser humano. Não, concorrência. O medo de perder ele para outro. O ser humano é assim. E é isso que funciona nesse mundo. Aí sabe o que é engraçado? Esse rapaz, ele saiu do nosso restaurante e abriu um restaurante em São José dos Campos. Fui até a casa dele, um casão. Maravilha a casa dele. Hoje ele tem um monte de funcionário. Ele saiu da Bahia com a mão na frente e outra atrás. Hoje ele tem um casão ali. Sabe o que o governo diz acerca desse homem? Coxinha explorador. O Lula não é, né? O Lula que é um Che Guevara moderno. Che Guevara é outro louco também. Todo mundo acha que é maravilha. Põe a camisa do Che Guevara, ela nem sabe o que ele está fazendo. Che Guevara, assassino, bandido, criminoso. Nem sabe. É o mundo que a gente vive, totalmente alienado. O Lula não, o Lula é gente boa. Rouba nosso dinheiro para arrebentar, e ele é que é gente boa. Agora esse rapaz, que se esforçou, que ralou, e aí conquistou, esse é explorador. Esse é explorador. Aí a gente está aqui na igreja. Temos tanto exemplo, né? Vou dar um, o Alexandre, o Xandinho. Entrou na igreja aqui, meu amigo, ele só tinha uma bizinha e uma bicicletinha que ele ia para trabalhar. Ganhava uma mixaria. Estudou alemão, inglês. Aí a sociedade pune ele. Ou melhor, nosso governo pune ele. Arranca até as... Você sabe o que eu estou falando, né? Arranca tudo do cara, no meio do imposto. E aí, no nosso país, é quase um crime. É quase um crime ser bem-sucedido. É quase um crime de maneira honesta prosperar. É quase um crime. Porque todo mundo é explorador. Nem sempre. Sabe que no nosso país, a gente chama muitas e muitas leis de trabalhistas de direito, não é? Vou te dar só um exemplo. Esqueci de trazer ali o número, mas se eu não for exato, eu vou estar errando por bem pouquinho, tá? FGTS, por exemplo, que você acha que é, né, maravilha, né? FGTS. No ano de 2000, você colocou R$1.000 no FGTS. Colocou não, né? Foi obrigado, só um exemplo. Porque ninguém pergunta pra gente se a gente pode investir. Ele vai lá e arranca. Aí tá lá, R$1.000 no FGTS. Hoje, no ano de 2015, você teria R$1.980. O problema é que a inflação foi de 213 no acumulado. Ou seja, só para seguir a inflação, teria que ser R$3.000, 3.130, se eu não me engano. Isso é para corrigir a inflação. Ou seja, você perdeu mais de R$1.000. Mas se você tivesse investido esses mesmos R$1.000 num CDB, por exemplo, teria mais de R$4.000 lá.
Mas tá vendo? E você dizendo que você tem direito, né? Achando que você está protegido pelo Estado. Que o Estado garantindo você. Você sabia que nos Estados Unidos não tem férias remunerada, aviso prévio e nem rescisão de multa de contrato? Sabia disso? Não tem. Não tem. No México, todavia, é totalmente diferente. No México, para você mandar uma pessoa embora, o custo, em média, de uma demissão é de 1 ano e meio. Na Venezuela também, muita lei trabalhista, para proteger, entre aspas, o trabalhador. Quem ganha um salário mínimo é proibido de ser mandado embora. Quando você ouve isso, você coloca esses países aqui, como eu disse. México, Venezuela, que tem muitas leis trabalhistas. Você então pensa, é um sonho de consumo para todo trabalhador, né? Estados Unidos não tem lei nenhuma, então deve ser horrível. O engraçado é o seguinte, tem um monte de gente do México fugindo, tentando entrar nos Estados Unidos. Eu não ouço muita história de americano querendo entrar no México. E nem de ninguém falando, quero morar na Venezuela. Ou então Cuba, então. Muita lei trabalhista, protegendo o pobre. Eu não ouço ninguém dizendo, meu sonho é morar lá em Havana, rapaz, que delícia. Fumar um charuto cubano. Eu não ouço. Por quê? Porque, como eu disse, lá nos Estados Unidos, com lei trabalhistas quase zero, a empregada chega de corolla. Por quê? Porque quanto menos burocracia, menos o peso do Estado em relação às empresas, mais empresas surgem. Quanto mais empresas surgem, mais falta mão de obra. Quanto falta mão de obra, essa é a melhor maneira de proteger o trabalhador, com mais oportunidade de emprego. Mas quando o governo vem com todas essas cargas, é mais difícil gerar emprego. Mas a gente achando que a gente é protegido. A liberdade econômica gera o empreendedorismo, que verdadeiramente protege o trabalhador. Vou te dar só um exemplo. Como o governo socialista nos engana. Nos engana. Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte. O William aqui, ele tem uma fábrica com 1.000 funcionários. E a fábrica dele está produzindo um carro para vender aqui para a gente por 20 mil reais. Mas aí tem uma empresa internacional querendo entrar no mercado aqui nosso com o mesmo carro a 15 mil reais. A do William, 20 mil, uma empresa internacional, uma multinacional, com 15 mil reais. O William chega lá no governo e fala o seguinte, ei, pessoal, se esse carro entrar aqui, 5 mil mais barato, todo mundo vai comprar o dele, óbvio. Essa empresa vai fechar, vai ser ruim para o país. Não vai preservar a indústria nacional. Você ouve e você fala, é verdade, rapaz. Verdade. Aí, isso é governo socialista. Porque o Mercado Livre fala, deixa entrar. Falando, mas pastor, é perigoso. Isso é ruim para o país. É ruim? Vejamos. Primeiro que alguém já foi prejudicado aqui. Quem? Você. Porque você poderia comprar um carro 5 mil reais mais barato, não vai poder mais. Segundo, quantos empregos deixaram de existir por conta desses 5 mil reais seu? Porque se você tivesse em sua mão mais 5 mil reais, você ia gastar dinheiro em outro lugar. Ia gerar emprego em outro lugar. Você ia talvez contratar o palhaço soneca aqui, o Tiago da igreja, para fazer festa ao seu filho. Talvez você ia comer em algum restaurante. Talvez você ia comprar algum das coisas do Deilton. Você deixou de gerar um monte de emprego invisível. A questão é que aqueles 1.000 ali, né, a gente está vendo, tem uma fábrica ali. Mas e um monte de emprego invisível que deixou de acontecer? E tem um outro fator também. Tem um outro fator. Aquela empresa ali que está produzindo um carro 20 mil, ela tem que se virar para fazer o mais barato. Todo mundo ia ganhar. Mas quem ganha no governo socialista? Só as empresinhas amigas do Estado. Para aquela empresa ali é bom o negócio. Porque ela continua fazendo um carro ruim. Quem vai reclamar? Para aquela empresa ali é maravilhosa. Mas para o país em si não é bom. Isso é o governo socialista. A única coisa que o socialismo produziu de igualdade foi pobreza para todo mundo. Lembra? Nem toda desigualdade é injusta. Nem toda. Nem toda desigualdade. Eu não quero um país totalmente igual. Isso é injusto. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Nós temos 2 pessoas aqui. Os 2 estão no mesmo trabalho, fazendo o mesmo trabalho. Um produz 150, o outro produz 20. E eu chego e dou o mesmo salário para os 2. Essa igualdade é desigual. Essa igualdade é injusta. Essa igualdade é injusta. Em Lucas 19,
Jesus conta a parábola das minas. Ele deixou uma mina, tantas minas com um, outra, tantas minas com outro, e mais algumas minas com outro. E Jesus então voltou depois para ver se as pessoas tinham administrado bem o que Jesus tinha dado a elas. Um rapaz, ele tinha uma mina só para cuidar. Ele não cuidou bem. Um outro tinha 10 minas, ele cuidou bem das 10 minas. Um rapaz que tinha uma só mina não cuidou bem. Olha o que diz o texto em Lucas 19. Tirai desse que tem uma só e dai para o que tem 10. E aí o cara respondeu, mas Senhor, ele já tem 10. É verdade. Mas ele cuidou bem das 10 dele, por isso ele vai ter mais. Agora aquele um lá não cuidou nem bem da que ele tinha, vai ficar sem. Aí Jesus fala, aquele que tem, até o que tem vai ser tirado, porque não cuidou bem. Esse é um princípio que a gente tem que lembrar também. Então, pastor, isso que você está falando aí, o capitalismo, o mercado livre, ele não pode gerar um monte de problemas? Com certeza. Primeiro, uma sede desesperada por sucesso, por ser rico. Como é nos Estados Unidos, como também é no nosso país. Conversava com o irmão da nossa igreja que está morando lá nos Estados Unidos. E eu perguntava, irmão, como é que é aí? Pastor, a minha patroa aqui trabalha 15 horas por dia, deixa os filhos dela largados, e o único objetivo deles é ser um sucesso, é ganhar dinheiro. Com certeza. Sabe um outro problema que tem também de um estado ainda mais rico, onde há mercado mais livre? A riqueza acontece. Obesidade. Obesidade. Porque como tem muita coisa para comer, o país é rico, muita gente gordinha. Mas você já reparou que não tem muito problema de obesidade na África? Ninguém tem tireoide lá. Não é engraçado isso? Os países socialistas não têm esse problema. Porque não tem o que comer, o povo vive na miséria. E aí então? Qual que é melhor? Ter que lidar com pessoas que têm comida demais? Ou com que não tem comida de nada? Então veja, o mercado livre, ele prega a liberdade, que é um princípio cristão. Mas sem Deus, obviamente, essa liberdade pode se tornar em escravidão. Mas o problema não é da liberdade. O problema é da maldade humana. O problema não é do capitalismo, o problema é do homem. Como disse um ex-socialista austríaco, o problema do socialismo é o socialismo. O problema do capitalismo são as pessoas. O problema do socialismo é que ele é errado, ele é anticristão, ele é antibíblico. Ele não funciona. O problema do capitalismo é que a ideia do mercado livre é uma boa ideia. O problema é que os homens são malignos. Mas ainda assim, o mercado livre é muito melhor do que qualquer outra coisa. Nenhum governo, por mais justo que seja, nenhum governo, por melhor que seja, ele tem o poder de satisfazer a angústia do ser humano. Ele tem o poder de arrancar o vazio existencial do ser humano. É aí que entra Deus, é aí que entra a igreja. Diferente do socialismo, que pregava que uma sociedade boa é sem igreja, é sem religião. É aí que entra a fé. Porque a gente prega um mercado livre, mas as pessoas aí podem se tornarem escravas do trabalho. É aí que entra o evangelho na vida das pessoas, para que elas saibam como lidar com essa liberdade, para que elas saibam como usufruir da bênção que é a liberdade. É óbvio, eu não tenho nenhuma esperança de viver num país extremamente justo. Isso não vai acontecer aqui jamais. O nosso mundo é caído, o nosso mundo é imperfeito. Agora, que nós devemos orar para esses princípios bíblicos de liberdade aconteçam, a gente deve orar. Portanto, para resumir, quando você ouvir aí na mídia, esquerda, direita, o que é isso? Esquerda está mais associado com socialismo. Direita, partido de direita com capitalismo. Esquerda é PT. Esquerda está associado mais com intervenção de Estado. Pessoas que acreditam na intervenção do Estado. Que isso vai melhorar o país. Não melhora, a prova está aí. Nós temos exemplos disso na história. Por que a gente não olha para o exemplo, meu Deus do céu, da história? E os partidos mais de direita são esses que acreditam mais numa economia livre de mercado. Então hoje, o que eu estou aqui falando em relação à política é mais um princípio econômico, em relação à justiça, se tratando da economia. Semana que vem eu vou falar de outros assuntos. Mas isso aqui é algo muito importante. Quando você, a cada dia, entender isso, você pode ter certeza, a gente não vai ser mais enganado. Porque muitas e muitas pessoas saem aí protestando, nem sabem pelo quê. Um dia eu estava lendo aqui, uma moça passou aqui na frente da igreja.
ela protestando lá, vote na PL, não sei o que, não sei das quantas, não lembro qual era. Vote. Não, ela dizia, não vote. Aí eu falei, não voto mesmo, porque isso aí é lá do plenário, é lá da Câmara dos Deputados, eles que votam, isso eu não posso votar. Ela falando para mim, não vote. Tá vendo? Eles nem sabem o que estão falando. Se você nem sabe o que você está falando, como é que você pode ter certeza que aqueles homens lá não estão enganando a mim e você? Então a gente precisa saber. A gente precisa saber a luz da Escritura, para a gente não ser massa de manobra na mão de político safado. Porque o discurso socialista, de bate-pronto para aquele que está vivendo na ignorância, ele é muito sedutor. Para quem não conhece a realidade, ele parece muito maravilhoso. Por isso, milhões de pessoas caíram por ele. Milhões de pessoas foram enganadas por ele, como também são no nosso país. Portanto, você pode ter certeza, de uma coisa eu tenho certeza. O governo do PT, o que o Lula e a Dilma fazem, pode ter certeza, pelo menos bíblico não é. O que eles fazem não são padrões de justiça à luz da Escritura. E graças a Deus eu posso falar isso, porque eu não apoio ninguém. Por isso também posso criticar todo mundo. Mas que eu e você possamos crescer a cada dia, sabendo de uma coisa, que o nosso reino não é desse mundo. A nossa grande esperança é na Jerusalém celestial. Lá é o lugar que nós fomos chamados para viver eternamente sem choro, sem injustiça, sem morte. Nós somos do reino dos céus, mas queremos ser uma bênção aqui no reino da terra. Vamos ficar de pé?